Olá, professores! A aula de hoje é sobre consciência fonológica. Vamos começar, venha comigo. Você sabe o que quer dizer consciência fonológica? As palavras consciência fonológica vêm do latim. Consciência em latim quer dizer capacidade mental e fonológica vem de fonos, que quer dizer sons. Portanto, consciência fonológica é a capacidade de identificar e discriminar diferentes sons. A consciência fonológica é muito importante no processo de alfabetização. Ela se apresenta como um elemento facilitador à aprendizagem da leitura e da escrita. A consciência fonológica está dividida em 3 níveis que são: consciência fonêmica, consciência silábica e consciência intrasilábica. Vamos conhecer os 3 níveis de consciência fonológica. Consciência fonêmica é a capacidade de analisar os fonemas que compõem a palavra. Consciência silábica é a capacidade de segmentar as palavras em sílabas. Consciência intrasilábica é a capacidade de analisar os fonemas contidos em uma única sílaba. Neste vídeo vamos focar no que é a consciência fonêmica e quais atividades podemos desenvolver com nossos alunos na alfabetização. Então vamos ver o que é consciência fonêmica. Consciência fonêmica é a percepção de que as palavras são formadas por pedacinhos que são ainda menores que as sílabas, os fonemas. Por exemplo, na palavra mala os fonemas são M, A, L, A. Como desenvolver a consciência fonêmica em sala de aula? Venha comigo para conhecer algumas atividades que trabalham a consciência fonêmica. Nesta atividade, o professor irá brincar com os alunos de descobrir qual é a figura que corresponde à palavra formada. Por exemplo, o professor irá dizer: O que é o que é? Escutem os sons. Lua. Qual é a figura? Esta outra atividade é parecida com a primeira, mas agora os alunos irão descobrir a palavra sem o apoio de figuras. Por exemplo, o professor irá dizer: O que é o que é? Escutem os sons. Mala. Qual é a palavra? Nesta atividade o professor fala a palavra inteira e a criança deve identificar quantos fonemas são, pintando um quadradinho para cada fonema. Por exemplo, o professor irá dizer: Pinte um quadradinho para cada som da palavra. Mala. Nesta atividade o professor solicita que as crianças identifiquem as palavras, figuras que iniciam com o mesmo som. Por exemplo, o professor irá dizer: Identifiquem as palavras, figuras que se iniciam com o mesmo som. Neste outra atividade o professor solicita que as crianças identifiquem as palavras, figuras que terminam com o mesmo som. Por exemplo, o professor irá dizer: Identifiquem as palavras, figuras que terminam com o mesmo som. Nesta atividade o professor adiciona fonemas no final de palavras e solicita que as crianças descubram a nova palavra formada. Por exemplo, o professor irá dizer: Identifiquem a palavra Mar. Nesta atividade o professor adiciona fonemas no meio de palavras e solicita que as crianças descubram a nova palavra formada. Por exemplo, o professor irá dizer: Na palavra pata, se eu adicionar o S entre o pá e o tá, qual a nova palavra que irá formar? Nesta atividade o professor pede para que as crianças retirem o som, fonema inicial da palavra e descubram a nova palavra formada. Por exemplo, o professor irá dizer: Se tirar o CH de chuva, que palavra vai formar? Nesta atividade o professor retira fonemas mediais, do meio de palavras e solicita que as crianças descubram a nova palavra formada. Por exemplo, o professor irá dizer: Se tirar o S de pasta, que palavra vai formar? Nesta atividade o professor substitui o fonema inicial, final ou medial da palavra por outro e solicita que a criança adivinhe a nova palavra. Por exemplo, o professor irá dizer:
Se eu trocar a letra P pela letra G, que palavra vai formar? E assim termino o vídeo com estas 10 atividades de consciência fonológica para você se inspirar em suas aulas de alfabetização. Este vídeo tem continuação com o tema Consciência Fonológica Parte 2, sobre a consciência silábica. Obrigada por assistir. Não se esqueça de compartilhar, curtir e deixar aqui o seu comentário. Até mais!